Os gêmeos de 5 anos disseram ao pai o que sua madrasta estava fazendo à noite, então ele decidiu se esconder debaixo da cama. Alguns minutos depois, ele ficou chocado com o que descobriu. O sol do final da tarde banhou o jardim bem guardado, suas cores vibrantes refletindo a alegria, irradiando de duas pequenas figuras correndo entre as flores. Emily e Olivia, gêmeos idênticos de 5 anos, eram como borboletas em movimento constante, suas risadas ecoando pela propriedade como uma melodia encantadora. Emily, com seus cachos dourados saltando a cada passo, perseguia uma borboleta azul brilhante dançando no ar, sempre fora de alcance. Venha cá, aqui sua linda borboleta. Ela ligou, sua voz aguda, cheia de determinação e fascínio infantil. Olivia, por outro lado, agachada perto de uma cama de margaridas, seus olhos verdes brilhando de curiosidade, enquanto observava uma joaninha viajar pelo caminho sinuoso de uma folha. Olhe para eles, encontrei uma joaninha de verdade, Olivia exclamou, levantando seu olhar para uma irmã. Emily imediatamente abandonou sua perseguição após a borboleta, correndo para se juntar a ela. As duas garotas, vestidas com macacões jeans, combinando e camisetas coloridas, se ajoelharam, com a cabeça quase tocando enquanto se maravilhavam com um minúsculo inseto vermelho. De uma janela no segundo andar da imponente casa de estilo vitoriano, Michael observou suas filhas com um sorriso terno nos lábios. Aos 38 anos, o empresário bem-sucedido exalava uma aura de confiança e charme, mas seus olhos castanhos escuros carregavam uma sombra de melancolia. Viúva por 3 anos, Michael dedicou todo o momento livre às suas preciosas filhas, determinado a preencher o vazio deixado pela perda de sua mãe. Passando a mão pelos cabelos escuros, levemente acinzentada nas templos, Michael respirou fundo, sentindo uma mistura de gratidão e nostalgia. Os gêmeos eram a imagem viva de sua falecida esposa, Sarah. Cada sorriso, cada explosão de risadas era um lembrete agridoce do amor que ele havia perdido e o amor abundante que ele ainda tinha. O som dos pneus na entrada da garagem chamou a atenção de Michael. Ele olhou para o relógio de pulso, um presente de seu pai, quando assumiu o negócio da família. 4h30, Rachel estava em casa mais cedo do que o normal. Como se fosse atendendo a uma chamada silenciosa, os gêmeos levantaram a cabeça em uníssono, seus rostos iluminando quando viram o carro de Rachel entrar. "Mamãe, Rachel está aqui!" Eles gritaram em uníssono, abandonando seu fascínio pela joaninha e correndo em direção à garagem. Michael desceu as escadas, seu coração batendo um pouco mais rápido. Depois de 2 anos como viúvo, conhecer Rachel era como um raio de sol após uma longa tempestade. Seu casamento rápido apenas 6 meses depois que eles se conheceram levantaram algumas sobrancelhas, mas Michael sabia em seu coração que estava certo. Rachel trouxe alegria de volta para a casa e as meninas a adoraram. Rachel saiu do carro, sua esbelta, figura elegante. Contrastando com as sacolas de compras, ela carregava seus longos cabelos castanhos, escovou os ombros enquanto se inclinava para receber o abraço entusiasmado dos gêmeos. "Minhas princesas pequenas", ela exclamou, sua voz melódica cheia de carinho. "Eu tenho uma surpresa para você." Os olhos da menina foram arregalados de emoção. "O que é isso, mamãe?" "Rachel, o que é?" Eles perguntaram em uníssono, pulando em antecipação. Rachel riu, um som brilhante que ecoou pelo jardim. "Vamos entrar, e eu te mostrarei", ela disse, trocando um olhar conhecedor com Michael, que agora estava na porta da frente, observando a cena com um sorriso caloroso. Dentro, na espaçosa sala de estar, decorado com uma mistura harmoniosa de antiguidades e peças modernas, Rachel entregou a cada garota um pacote. Emily e Olivia rasgaram o papel de embrulho com entusiasmo infantil, revelando 2 adoráveis vestidos de princesa,
um em azul céu e outro em rosa macio. São vestidos de princesa de verdade. Emily gritou, segurando o azul contra o peito. Assim como as princesas da Disney. Olivia acrescentou, já girando com o vestido rosa. Michael assistiu à cena, seu coração transbordando de felicidade. Rachel se aproximou dele, deslizando um braço em volta da cintura. Eles não são adoráveis? Ela murmurou, apoiando a cabeça no ombro dele. Eles são perfeitos! Michael respondeu, beijando a testa de Rachel gentilmente. Assim como você. A noite caiu suavemente sobre a casa de Hartley, trazendo consigo o aroma tentador do jantar, sendo preparado na espaçosa cozinha moderna. Rachel se moveu graciosamente entre o fogão e a ilha central, dando os retoques finais em um elaborado ratatouille, enquanto Michael abriu uma garrafa de vinho tinto. Os gêmeos, ainda usando seus novos vestidos de princesa, sentou-se na mesa da sala de jantar, colorindo animadamente em seus livros de atividades. A talhada de talheres sendo apresentada por Michael misturou-se com as risadas ocasionais das meninas, criando uma sinfonia doméstica perfeita. Meninas, hora de guardar seus livros para colorir, Rachel chamou sua voz suave, mas firme. O jantar está quase pronto. Emily e Olivia prontamente obedeceram, guardando seus giz de cera e livros antes de fugir para lavar as mãos. Michael os observou com um sorriso, impressionado com o quão perfeitamente Rachel havia se adaptado ao papel da mãe. Logo, a família foi reunida à mesa, o delicioso aroma de ratatouille enchendo o ar. Michael derramou um pequeno copo de suco de uva para cada uma das meninas, fazendo-a se sentirem crescidas enquanto brindavam com os adultos. Para nossa família. Michael disse, levantando o copo de vinho. Para nossa família. Rachel e os gêmeos ecoaram o tumulto de seus copos, selando o momento da unidade. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar, com os gêmeos compartilhando ansiosamente as aventuras de seus dias no jardim. Rachel ouviu atentamente, fazendo perguntas e rindo das histórias fantásticas que as garotas tenham. E então, a Joaninha disse que também queria ser uma princesa. Olivia concluiu, seus olhos brilhando de emoção. Mas Joaninhas não podem falar bobo. Emily corrigida, revirando os olhos de uma maneira surpreendentemente madura para uma criança de 5 anos. Na minha história, eles fazem, Olivia respondeu, beicinho. Rachel interveio suavemente, evitando um possível conflito. Que história maravilhosa, Olivia. Talvez possamos escrever um livro sobre a princesa da Joaninha amanhã. O que vocês dois acham? Os gêmeos concordaram com entusiasmo, sua pequena discordância esquecida diante de uma nova aventura. Michael assistiu à interação com uma mistura de admiração e gratidão. Rachel teve um presente para lidar com as meninas, sempre sabendo exatamente o que dizer para acalmá-las ou despertar sua imaginação. Depois da sobremesa, uma deliciosa torta de maçã caseira que fez os gêmeos lamber seus lábios, Rachel começou a limpar a mesa. Michael se levantou para ajudar, mas ela o parou com um gesto gentil. Você teve um longo dia no escritório, querida. Ela disse carinhosamente. Por que você não leva as garotas para cima e as coloca na cama? Vou lidar com as coisas aqui. Michael assentiu, agradecido pela consideração de Rachel. Ele levou Emily e Olivia pela mão, orientando-os no andar de cima, em meio a protestos sonolentos de que eles não estavam cansados. No quarto dos gêmeos, decorado com um tema da floresta encantada, Michael os ajudou a mudar de seus vestidos de princesa em pijamas macios. Enquanto ele os colocava, ele não pôde deixar de notar a aparência que eles trocavam, um olhar que parecia carregar mais do que simples sonolência. — Está tudo bem, meus filhos? Ele perguntou, sentado na beira da cama de Emily. Os gêmeos trocaram outro rápido olhar antes de Emily falar, sua voz um sussurro hesitante.
Papai, vimos algo estranho. Michael se inclinou, intrigado. O que você viu, querida? Mas antes que Emily pudesse continuar, o som dos passos no corredor fez com que as duas meninas caíssem abruptamente, silenciosas. Rachel apareceu na porta, seu rosto iluminado por um sorriso amoroso. Pronto para a cama, minhas princesas? Ela perguntou, chegando mais perto para dar um beijo de uma boa noite a cada um. Michael assistiu as meninas aceitarem os beijos de Rachel, mas ele não pôde deixar de notar uma ligeira tensão em seus pequenos corpos. Intrigada, ele decidiu que falaria com eles de manhã, quando Rachel não estava por perto. Boa noite, meus queridos, Michael disse, beijando a testa de Emily e Olivia. Sonho de anjos, enquanto ele e Rachel saíram da sala, deixando a porta levemente entreaberta. Michael lançou um último olhar para suas filhas. Na escuridão, iluminada apenas pelo brilho suave de uma luz noturna em forma de cogumelo, ele viu os gêmeos se aproximarem, suas cabeças quase tocando enquanto sussurravam algo que ele não conseguia entender. Um leve desconforto se estabeleceu no peito de Michael enquanto ele seguia Rachel até o quarto do casal. O que suas filhas poderiam vir que não podiam falar na frente de Rachel? Provavelmente nada. Ele tentou tranquilizar a si mesmo. Afinal, as crianças de 5 anos têm imaginações vívidas, mas, quando ele se preparou para dormir, esse olhar que os gêmeos compartilharam continuaram a assombrá-lo. Havia algo naquele olhar, uma mistura de medo e sigilo que não se encaixava na atmosfera alegre e harmoniosa de sua família aparentemente perfeita. Michael adormeceu com um pensamento perturbador. Às vezes, as aparências podem enganar, mesmo em um lar aparentemente feliz. O silêncio da noite envolveu a casa de Hartley como um cobertor macio, interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo frute ocasional de cortinas na brisa noturna. Na sala dos gêmeos, Emily e Olivia dormiam profundamente, sua respiração sincronizada em um ritmo pacífico. De repente, Emily se mexeu em sua cama, os olhos se abrindo lentamente. Algo a despertou, um som quase imperceptível que não pertencia à sinfonia noturna usual da casa. Ela se sentou, esfregando os olhos sonolentos, e esticou os ouvidos. Lá estava novamente, uma voz baixa e sussurrada vindo do corredor. Emily imediatamente reconheceu o tom suave de Rachel, mas havia algo diferente em sua inflexão, algo frio e calculista, que enviou um calafrio na espinha. Liv, Emily sussurrou, virando-se para a cama de sua irmã. Liv, acorde, Olivia resmungou, virando-se. Determinado, Emily levantou-se e sacudiu gentilmente o ombro da irmã. Liv, por favor, mamãe, Rachel está dizendo algo por fora. Olivia abriu os olhos, curiosidade, substituindo sua sonolência ao ver o olhar preocupado no rosto de Emily. O que é isso? Ela murmurou, sentando-se na cama. Shh! Emily gesticulou para a Olivia ficar quieta, apontando para a porta do quarto. As duas garotas permaneceram quietas, ouvindo atentamente. A voz de Rachel ficou mais clara agora que ambos estavam acordados. Sim, tudo está indo de acordo com o plano. Eles ouviram Rachel dizer, sua voz mal acima de um sussurro. Esse idiota não suspeita de nada. Emily e Olivia trocaram olhares alarmados. Quem era o idiota? Por que Rachel estava falando assim? Impulsionada por curiosidade e medo, os gêmeos deslizaram silenciosamente de suas camas e se arrastaram em direção à porta. Emily, sempre o mais corajoso, abriu uma pequena rachadura, apenas o suficiente para ambos espiarem o corredor escuro. Rachel ficou de costas para eles, encostada na parede oposta. Ela segurou-te o telefone firmemente em sua orelha, sua postura tensa e alerta. As meninas mal ousaram respirar, com medo de serem pegas. O plano está progredindo perfeitamente. Rachel continuou em um sussurro sibilante. Em breve, teremos tudo o que merecemos.
A vingança será doce, pai. Emily sentiu Olivia agarrar sua mão, apertando-a firmemente. Vingança, pai. As palavras ecoaram nas meninas, mentes carregadas com um significado escuro que não conseguiam entender completamente. Não, não posso dizer mais, disse Rachel abruptamente. Eu tenho que ir. Entrarei em contato novamente quando estiver seguro. Com um clique suave, a chamada terminou. Rachel ficou parada por um momento. Sua silhueta delineada pela leve luz que vem da janela do corredor, os gêmeos prenderam a respiração. Seus corações batendo com tanta força que temiam que Rachel pudesse ouvi-los. Lentamente, Rachel se virou e começou a caminhar em direção à sala dos gêmeos. Emily rapidamente fechou a porta, tomando cuidado para não emitir um som. Ela e Olivia correram de volta para as camas, puxando os cobertores até os queixos e fingindo dormir. A porta se abriu em silêncio, e eles se sentiram mais do que viram Rachel entrar na sala. Houve uma pausa, durante a qual Emily tinha certeza de que seu coração estava batendo tão alto que Rachel não pôde deixar de ouvir. Mas depois de um momento que parecia uma eternidade, a porta se fechou novamente e os passos de Rachel desapareceram no corredor. Os gêmeos esperaram até que o último eco dos passos desaparecesse antes de se sentar na cama, olhando um para o outro na luz fraca da sala. Hein, o que foi isso? Olivia sussurrou, sua voz tremendo de medo. Emily balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras para expressar sua confusão e medo. Eu não sei, Liv, mas não parece bom. Ela disse algo sobre vingança, Olivia murmurou, abraçando seu ursinho de pelúcia com força. E ela chamou alguém de idiota. Você acha? Você acha que ela estava falando sobre papai? Emily sentiu uma forma de nódulo na garganta. A ideia de que Rachel, a mulher que eles aprenderam a amar como segunda mãe, poderia estar planejando algo contra o pai era quase insuportável. Temos que contar a papai, Emily disse finalmente, sua voz ficando mais resoluta com a decisão. Amanhã de manhã, antes da mamãe, Rachel acorda. Olivia assentiu, seus grandes olhos arregalados e assustados na escuridão. E se ela ficar brava conosco? Emily estendeu a mão e pegou a mão da irmã. Não importa. Papai precisa saber. Ele vai nos proteger. Os gêmeos ficaram acordados por um longo tempo depois, sussurrando teorias e medos, encontrando conforto na presença um do outro. Quando eles finalmente adormeceram, seus sonhos foram assombrados por sombras e sussurros ameaçadores. Enquanto isso, em seu próprio quarto, Rachel sentou-se na beira da cama, uma foto antiga nas mãos. O luar, escorrendo pela janela, iluminou a imagem de um homem de meia idade, seu rosto marcado por linhas de preocupação, mas seus olhos brilhando com determinação feroz. Rachel traçou o contorno do rosto do homem com o dedo, sua expressão, uma mistura de amor e resolução. Está quase pronto, pai, ela murmurou na foto. Em breve, tudo será como deveria. Ela colocou a foto em uma gaveta da mesa de cabeceira e deitou-se ao lado de Michael, que dormia profundamente, sem saber o turbilhão de emoções e segredos mexendo dentro de sua esposa. Rachel fechou os olhos, um sorriso frio brincando em seus lábios, enquanto ela se rendeu ao sono. O plano estava em movimento, e nada, nem mesmo dois pequenos gêmeos curiosos, podiam deter-la agora. O aroma de café fresco e torrada encheu a cozinha Hartley na manhã seguinte. Michael já estava sentado à mesa, olhando o jornal, enquanto bebia sua primeira xícara do dia. Rachel se moveu graciosamente pela cozinha, fazendo o café da manhã para a família. O som de passos apressados nas escadas anunciou a chegada de Emily e Olivia. Os gêmeos entraram na cozinha de mãos dadas, seus rostos marcados por uma seriedade incomum para meninas de 5 anos. Bom dia, minhas princesas! Michael sorriu, abaixando o jornal para dar toda a sua atenção às filhas. Bom dia, papai! Eles responderam em uníssono,
suas vozes mais silenciosas do que o habitual. Rachel se afastou do fogão, um sorriso radiante no rosto. Olá, queridos. Você dormiu bem? As meninas trocaram um rápido olhar antes de acenar silenciosamente. Michael notou sua hesitação. Um vinco leve se formando em sua testa em preocupação. Papai, Emily começou, sua voz tremendo um pouco. Podemos falar com você sobre algo? Michael assentiu, deixando de lado o jornal. Claro, meu amor. O que é? Olivia abriu a boca para falar, mas Rachel colocou 2 placas de panquecas na frente das meninas. Aqui está, meus filhos pequenos. Panquecas com xarope de morango, seus favoritos. Os gêmeos olharam para as panquecas, depois para Rachel e finalmente para Michael. A hesitação em seus rostos era palpável. Obrigado, mamãe Rachel, Olivia murmurou, pegando o garfo sem entusiasmo. Michael observou a cena com uma crescente preocupação. O comportamento de sua filha estava claramente fora de caráter. Ele estava prestes a insistir que eles diziam a ele o que os estava incomodando, quando Rachel interrompeu novamente. Michael, querida, não se esqueça que almoçamos com os investidores hoje, disse ela, sentando à mesa com sua própria xícara de café. É muito importante para a empresa. Michael assentiu, lembrando o compromisso. Oh, certo. Obrigado por me lembrar, querida. Os gêmeos abaixaram os olhos para os pratos, cutucando suas panquecas sem realmente comer. O resto do café da manhã passou em um silêncio incomum, quebrado apenas pelas tentativas ocasionais de Rachel de iniciar uma conversa. Quando ele terminou seu café, Michael se levantou, beijando Rachel na bochecha. Eu preciso ir. Eu tenho uma reunião inicial hoje. Ele se inclinou para beijar os gêmeos, percebendo como eles pareciam querer dizer algo, mas se segurava. Seja bom para mamãe, Rachel, ok? Papai te ama. Com um último olhar preocupado para suas filhas, Michael saiu, deixando para trás um forte silêncio na cozinha. O dia no escritório foi um borrão para Michael. Sua mente continuou voltando ao comportamento estranho de sua filha durante o café da manhã. Entre reuniões e telefonemas, ele se viu olhando para a foto das meninas em sua mesa, preocupada com o que poderia estar perturbando suas filhas normalmente alegres e despreocupadas. Quando ele finalmente chegou em casa no final da tarde, Michael encontrou os gêmeos brincando no jardim sob o olhar atento de Rachel. Mas mesmo à distância, ele podia ver que algo estava errado. As meninas brincaram em silêncio, seus movimentos mecânicos, sem a alegria e a energia usuais. Ei, família! Ele chamou, forçando um tom alegre em sua voz. Rachel virou, sorrindo. Olá, querido. Como foi o seu dia? Os gêmeos olharam para cima, seus olhos iluminando quando viram o pai. Papai! Eles gritaram em uníssono, correndo para encontrá-lo. Michael ajoelhou-se, abraçando suas filhas firmemente. Ele podia sentir a tensão em seus pequenos corpos, reforçando sua preocupação. Ei, que tal todos tomarmos sorvete? Rachel sugeriu, caminhando até o grupo. Acho que merecemos um deleite depois de um longo dia. As meninas olharam para o pai como se pedissem permissão. Michael assentiu, esperando que um passeio em família alivie a tensão que ele sentiu emanando de suas filhas. A tarde no sorveteria foi agradável, mas Michael não pôde deixar de notar como Emily e Olivia continuaram olhando em volta como se estivessem em guarda. Eles responderam às perguntas de Rachel com respostas curtas e forçadas, seus sorrisos nunca alcançando completamente seus olhos. De volta à casa depois do jantar, Michael decidiu que era hora de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto Rachel limpava na cozinha, ele levou as meninas para o escritório do andar de cima. Tudo bem, meus filhos, ele começou, sentado na cadeira de couro e puxando os gêmeos para o colo dele. Quero que você me diga o que está acontecendo. Você está tão quieto e preocupado hoje? Algo está incomodando você? Emily e Olivia trocaram olhares nervosos e,
Por um momento, Michael pensou que eles não falariam. Mas então, como uma barragem estourada, as palavras começaram a fluir. Papai, Emily começou, sua voz tremendo um pouco. Ontem à noite, ouvimos mamãe Rachel falando ao telefone. Ela estava sussurrando, acrescentou Olivia, seus grandes olhos cheios de medo e dizendo coisas estranhas. Michael franziu a testa, um sentimento afundando, se formando em seu estômago. Que tipo de coisas estranhas, namorados? Os gêmeos se revezaram dizendo a Michael tudo o que ouviram. A menção de um plano, a palavra vingança, uma referência ao pai de Rachel. Michael ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria à medida que sua história se desenrolava. Quando as meninas terminaram, as lágrimas brilhavam nos dois pares de olhos. Papai! Emily soluçou. A mamãe, Rachel, está planejando algo ruim? Michael abraçou suas filhas com força, seu coração partindo com a angústia deles, mas sua mente lutando para processar o que ele ouvira. Parte dele queria descartar imediatamente a ideia, e Rachel poderia estar planejando algo. Afinal, ela trouxe tanta felicidade para suas vidas nos últimos meses. Mas outra parte, a parte que sempre confiava nos instintos de sua filha, não conseguiu ignorar completamente suas preocupações. Ouça, minhas princesas, ele disse finalmente, sua voz calma e tranquilizadora. Estou muito feliz que você me disse isso. Isso foi muito corajoso de você. Você acredita em nós, papai? Olivia perguntou, sua voz pequena e esperançosa. Michael hesitou por um momento. Eu acredito que você ouviu algo que o assustou, ele disse com cuidado. Mas, às vezes, quando ouvimos parte de uma conversa, especialmente à noite, podemos entender mal o que está sendo dito. Os gêmeos pareciam decepcionados, e Michael correu para continuar. Mas eu prometo a você que vou investigar isso, ok? Vou prestar muita atenção e ver se noto algo estranho. Emily e Olivia assentiram, olhando um pouco mais à vontade. Michael os abraçou novamente, sentindo o peso da responsabilidade que se abaixava sobre ele. Ele amava Rachel. Ele confiava nela. Mas o bem, estar de sua filha sempre viria primeiro. Depois de colocar as meninas na cama, Michael se viu sentado sozinho em seu escritório, um copo de uísque intocado diante dele. Sua mente estava inundada de pensamentos conflitantes, repetindo não apenas a conversa que ele teve com suas filhas, mas também no mês passado, desde que Rachel havia entrado em suas vidas. Ele se lembrou vividamente do dia em que se conheceram. Foi em uma galeria de arte, durante uma exposição de um amigo em comum. Rachel estava em frente a uma pintura abstrata. Seu delicado perfil, iluminado pela iluminação suave da galeria. Michael, que raramente se sentia atraído por alguém desde a morte de sua esposa, se sentia inexplicavelmente atraído por ela. Eles conversaram por horas naquela noite sobre arte, literatura e suas vidas. Rachel falou de seu trabalho como consultora financeira, sua paixão por viagens e a recente perda de seu pai. Michael, por sua vez, se abriu sobre a dor de perder a esposa e os desafios de criar duas filhas jovens sozinhas. O romance que se seguiu foi como um turbilhão. Rachel era tudo o que Michael poderia desejar em um parceiro inteligente, atencioso e maravilhoso com os gêmeos. Em apenas 6 meses, eles se casaram e Rachel havia se mudado para a casa de Hartley, trazendo uma nova onda de alegria e estabilidade. Mas agora, sentado sozinho com seus pensamentos, Michael não pôde deixar de questionar a rapidez com que tudo aconteceu. Havia algo que ele não havia notado? Algum sinal de que ele havia ignorado com a pressa de encontrar a felicidade novamente? Michael balançou a cabeça, tentando afastar essas dúvidas. Rachel não passava de amor e atenciosa desde que se casaram. Ela era uma esposa dedicada e uma madrasta atenciosa. A ideia de que ela poderia estar planejando algo parecia absurdo, e, no entanto, as palavras de sua filha,
ecoaram em sua mente. O medo em seus olhos era real, ele tinha certeza disso. E se houvesse alguma verdade no que eles ouviram? Tomando uma decisão, Michael se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim escuro do lado de fora. Ele não podia simplesmente descartar as preocupações de sua filha. Eles mereciam que ele investigasse, mesmo que apenas para provar que não havia nada com que se preocupar. Com um suspiro determinado, Michael começou a descrever um plano que precisava ver por si mesmo o que Rachel fez à noite, quando pensou que todo mundo estava dormindo. O pensamento de espionar sua própria esposa o deixou desconfortável, mas ele sabia que era necessário tranquilizar suas filhas e reprimir suas próprias dúvidas crescentes. Nos dias que se seguiram, Michael assistiu Rachel com cuidado, procurando qualquer sinal de comportamento suspeito. Para sua frustração e alívio simultâneos, ela parecia a mesma de sempre, afetuoso com as meninas, atento a ele, eficiente em seu trabalho, tanto em casa quanto no escritório. Os gêmeos, por outro lado, permaneceram tensos e cautelosos em torno de Rachel. Embora eles tentassem escondê-lo, Michael os tranquilizou, lembrando constantemente que ele estava de olho na situação. Finalmente, depois de quase uma semana de observação discreta, Michael decidiu que era hora de tomar mais medidas diretas. Ele planejou cuidadosamente sua vigilância noturna, escolhendo uma noite, que sabia que Rachel ficaria acordado até tarde, trabalhando em um projeto importante. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos com um beijo de boa noite e uma promessa silenciosa de proteção, Michael se preparou para sua vigília secreta. Ele disse a Rachel que tinha trabalho para fazer em seu escritório e provavelmente iria para a cama à tarde. "Não se preocupe em esperar por mim, querida", ele disse, beijando-a gentilmente. "Eu sei que você tem esse grande projeto para terminar." Rachel sorriu agradecida. "Obrigado pela compreensão, querida. Não fique acordado muito tarde, ok?" Michael assentiu, sentindo uma pontada de culpa por seu engano. Master. Mas o olhar ansioso que ele viu nos olhos de sua filha mais cedo naquele dia fortaleceu sua determinação. Ele passou as próximas horas em seu escritório, fingindo trabalhar, enquanto realmente faz os preparativos finais para sua missão noturna. Ele verificou as baterias em sua pequena lanterna, garantiu que seu telefone estivesse totalmente carregado e até pensasse em instalar um aplicativo de gravação de áudio, caso ele capturasse qualquer conversa suspeita. Quando ele se preparou, Michael não pôde deixar de sentir uma mistura de ansiedade e determinação. Ele sinceramente esperava que não achasse nada suspeito, que tudo isso foi apenas um mal entendido. Mas se algo estava errado, ele estava determinado a descobri-lo e proteger sua família a todo custo. Com seus preparativos completos, Michael sentou-se na cadeira, olhando para o relógio. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar e se preparar para o que a noite pode revelar. O relógio na parede do escritório de Michael leu 23h30 quando ele finalmente decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Movendo-se silenciosamente, ele saiu da sala e foi para o quarto dos gêmeos, seu coração batendo com força no peito. A casa estava envolvida em um silêncio quase tangível, quebrado apenas pelo zumbido macio do ar-condicionado e pelo curto ocasional de liquidação de madeira. Michael parou por um momento fora da porta de Emily e Olivia, amanhã, respirando fundo para firmar seus nervos. Com cuidado, ele virou a maçaneta e entrou na sala. A luz noturna, em forma de estrela, lançou um brilho suave sobre as duas camas, onde as pequenas formas de sua filha pareciam estar dormindo pacificamente. Mas Michael sabia que eles estavam apenas fingindo. Ele se aproximou das camas, inclinando-se para sussurrar: "Emily,
Olivia, sou eu, papai. Não tenha medo. Os gêmeos abriram os olhos simultaneamente, olhando para o pai com uma mistura de alívio e apreensão. Papai, Emily sussurrou de volta. Você está ficando aqui? Michael assentiu, pressionando um dedo nos lábios para sinalizar o silêncio. Vou me esconder debaixo da sua cama, Emily. Eu preciso ver o que a mamãe Rachel faz à noite. Vocês dois continuam fingindo estar dormindo, não importa o que aconteça, ok? As meninas assentiram, os olhos arregalados com uma mistura de medo e emoção. Michael deu um beijo rápido na testa antes de se mudar para a cama de Emily. Com alguma dificuldade, ele se contorceu para se encaixar no espaço apertado, agradecendo silenciosamente sua rotina de exercícios. Uma vez em posição, Michael deu um sinal para cima para os gêmeos, que fecharam os olhos e se estabeleceram em suas camas, fingindo sono. O silêncio caiu sobre a sala novamente, pesado e cheio de antecipação. Minutos arrastados por horas. Michael podia ouvir a respiração suave de sua filha, ocasionalmente quebrada por um movimento inquieto ou um suspiro nervoso. Ele próprio lutou para manter sua respiração calma e quieta, ciente de que o menor som poderia doá-lo. Então, logo após a meia-noite, o som quase imperceptível de passos no corredor colocou Michael em alerta alto. Seu corpo inteiro ficou tenso quando a porta do quarto se abriu lentamente e ele viu os pés de Rachel entrarem na sala. Rachel se moveu em silêncio pela sala, parando primeiro pela cama de Olivia. Michael não conseguia ver o que ela estava fazendo, mas ele podia ouvir sua respiração gentil e o leve farfalhar do tecido. Pobre, doce e tola Olivia, Rachel sussurrou, sua voz tão baixa que Michael mal conseguia ouvir. Tão confiante, tão fácil de enganar. Você não tem ideia do que está por vir, não é? Michael sentiu seu sangue ficar frio. A crueldade nas palavras de Rachel foi chocante, completamente diferente da mulher amorosa que ele pensava que conhecia. Rachel mudou, se para a cama de Emily e Michael teve que se impedir de reagir quando seus pés pararam a poucos centímetros do rosto. E você, Emily? Rachel continuou em um sussurro de corte, sempre tão observador. Você suspeita de algo, não é? Mas isso não importa. Logo, nada disso importa. Michael podia sentir seu coração martelando em seu peito tão ferozmente que temia que Rachel pudesse ouvir. O que ela quis dizer com isso em breve, nada disso será importante. Que plano terrível ela estava conspirando. Depois do que parecia uma eternidade, Rachel finalmente saiu da sala. Michael esperou alguns segundos antes de sair de seu esconderijo, olhando para suas filhas com uma mistura de horror e proteção feroz. Emily e Olivia abriram os olhos, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Ficou claro que eles ouviram todas as palavras cruéis de Rachel. Shh, está tudo bem. Michael sussurrou, abraçando os dois. Papai está aqui. Nada de ruim vai acontecer com você. Antes que ele pudesse dizer mais, o som da voz de Rachel no corredor chamou sua atenção. Ela parecia estar no telefone novamente. Seu tom um pouco mais alto do que antes, mas ainda conspiratório. Sim, pai, tudo está indo de acordo com o plano. Eles ouviram Rachel dizer. Michael não suspeita de nada. As contas offshore estão prontas para receber as transferências. Michael sentiu uma forma de nó no estômago. Contas offshore? Transfere? Do que ela estava falando? Precisamos acelerar o plano, continuou Rachel. Não podemos arriscar aqueles pequenos pirralhos descobrindo nada. Eu já notei que eles são suspeitos. Michael segurou suas filhas com mais força, sentindo-os tremer em seus braços. Sim, eu entendo. Rachel respondeu a uma pergunta que eles não podiam ouvir. A vingança será completa. Michael perderá tudo, assim como você perdeu tudo por causa de seu pai, a empresa, a fortuna, até suas preciosas meninas. Tudo isso será nosso. Michael mal podia acreditar no que estava ouvindo.
Sua mente girou, tentando processar a magnitude da traição de Rachel. Ela não estava apenas planejando roubar sua fortuna. Ela também estava ameaçando as filhas dele. E aparentemente, tudo fazia parte de alguma vingança relacionada ao pai. A conversa de Rachel continuou por mais alguns minutos. Discutir detalhes de transferências bancárias e manipulações financeiras que Michael mal conseguia compreender em seu estado de choque. Quando eles finalmente ouviram seus passos se retirando pelo corredor, provavelmente retornando ao escritório dela, Michael se permitiu libertar a respiração que ele não havia percebido que estava segurando. Ele olhou para Emily e Olivia, seus rostos empalidecem com medo no leve brilho da luz noturna. "Está tudo bem, minhas princesas", ele sussurrou, tentando manter sua voz firme, apesar do turbilhão das emoções dentro dele. "Papai não deixará nada de ruim acontecer com você. Papai", Emily sussurrou, chorando. "A mamãe, Rachel, é mal?" Michael fechou os olhos por um momento. Seu coração partiu com a perda de inocência nos rostos de suas filhas. Ela fez escolhas muito ruins, querida, mas você não precisa se preocupar com isso. Vou cuidar de tudo. Estou com medo, confessou Olivia, agarrando-se ao pai. "Eu sei, meu amor", Michael respondeu, acariciando seus cabelos. "Mas eu prometo que vou te proteger. Amanhã de manhã, vamos para a casa da vovó, ok? Vocês dois ficarão lá por alguns dias enquanto eu lido com essa situação." As meninas assentiram, ainda tremendo um pouco. Michael os manteve perto, sua mente já formulando um plano. Ele precisava agir rápido, entrar em contato com seu advogado, investigar essas supostas transferências bancárias e, acima de tudo, mantenha suas filhas seguras. "Agora você precisa tentar dormir um pouco", ele disse suavemente. "Vou ficar aqui na sala, vigiando enquanto você descansa. Nada ruim vai acontecer. Eu prometo." Emily e Olivia se deitaram novamente, ainda de mãos dadas. Michael puxou as cobertas sobre elas, beijando cada uma na testa. Então, ele se sentou na poltrona, no canto da sala, seus olhos fixos na porta, prontos para proteger suas filhas de qualquer ameaça. A noite se arrastava lentamente, a cada minuto se sentindo como uma eternidade. Michael permaneceu vigilante, sua mente repetindo tudo o que havia descoberto, planejando seus próximos passos. Quando os primeiros raios de luz solar começaram a filtrar as cortinas, ele já sabia exatamente o que precisava fazer. A família que ele amava tanto estava ameaçada. E Michael estava determinado a fazer o que fosse necessário para protegê-los. O próximo dia traria muitas mudanças e desafios, mas ele estava pronto para enfrentá-las. Para suas filhas, para sua família, ele lutava com todas as suas forças. Quando a luz da manhã começou a iluminar a sala, Michael observou suas filhas dormindo, finalmente em paz após a noite tumultuada. Ele sabia que os próximos dias seriam críticos e que precisava agir rapidamente para proteger sua família, e ativos com cuidado para não acordar as meninas. Michael pegou o telefone e enviou uma mensagem para sua mãe, pedindo que ela venha pegar Emily e Olivia o mais cedo possível. Em seguida, ele ligou para seu advogado, agendando uma reunião de emergência para aquela manhã. Enquanto esperava os gêmeos acordarem, Michael começou a fazer uma lista mental de todas as ações que ele precisava tomar. Frise contas bancárias, revise os documentos financeiros recentes, aumente a segurança em casa e no escritório. A traição de Rachel era profunda e ele sabia que a batalha pela frente seria difícil. Quando Emily e Olivia finalmente abriram os olhos, Michael estava lá, com um sorriso tranquilizador, pronto para enfrentar o que quer que o futuro pudesse. Ele os abraçou com força mais uma vez, prometendo que ele os protegeria, não importa o quê. "Lembre-se, minhas princesas", ele disse gentilmente. "Papai te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Vamos passar por isso juntos."
As meninas assentiram. Seus olhos ainda se preocuparam, mas confiavam na promessa de seu pai. Michael os ajudou a vestir e fazer as malas para a casa da vovó, explicando que seria como um mini-férias enquanto ele lidava com alguns problemas de trabalho. Quando ouviram Rachel se movendo no corredor, Michael ficou tenso, mas ficou calmo pelo bem da garota. Ele os levou para a cozinha, onde preparou um café da manhã rápido, determinado a tirar luz de casa antes que Rachel pudesse interagir demais com eles. Assim que a avó dos gêmeos chegou, Michael colocou as meninas no carro, dando-lhes beijos de despedida e garantindo que ele as veria em breve. Ele observou o carro se afastar, sentindo alívio por estarem seguros e determinação em resolver a situação o mais rápido possível. Voltando para dentro, Michael se preparou para o confronto e sabia que era inevitável. Rachel estava na cozinha, aparentemente inconsciente da tempestade prestes a quebrar. "Bom dia, querida." Ela sorriu, oferecendo-lhe uma xícara de café. "Onde estão as meninas?" Michael olhou para ela, vendo-a pela primeira vez, não como a esposa amorosa que ele pensava que tinha, mas como a ameaça que ela realmente era. "Eles foram passar alguns dias com minha mãe," ele respondeu friamente. "Rachel, precisamos conversar." O sorriso de Rachel vacilou por um momento, mas ela rapidamente recuperou a compostura. "Claro, querida." "Sobre o quê?" Michael respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. A batalha estava apenas começando, mas ele estava determinado a proteger tudo o que amava, não importa o custo. "Sobretudo," ele disse firmemente, "sobre você, seu pai e o plano que você deve destruir minha família e minha empresa." O choque no rosto de Rachel foi momentâneo, rapidamente substituído por uma expressão fria e calculadora que Michael nunca tinha visto antes. Naquele momento, ele sabia que a mulher que ele amava nunca existia. O jogo começou e ele estava determinado a vencer. Nos dias seguintes à revelação chocante sobre Rachel, Michael mergulhou em investigação metódica e discreta, determinada a descobrir a verdade sobre a mulher que ele se casara. Ele começou a cavar o passado de Rachel com cautela, ciente de que qualquer passo em falso poderia alertá-la sobre suas suspeitas. Seu primeiro passo foi contratar um investigador privado de confiança, alguém que podia olhar para o fundo de Rachel sem levantar suspeitas. Michael forneceu ao investigador todos os detalhes que ele conhecia da história de Rachel, incluindo a suposta falência de seu pai, que agora parecia ser o ponto central de todo o enredo. Enquanto aguardava as descobertas iniciais, Michael se dedicou a vasculhar todos os documentos da empresa que Rachel teve acesso. Ele passou horas extras no escritório reivindicando projetos importantes, enquanto, na realidade, vasculhando registros e relatórios em busca de irregularidades que possam estar ligadas às atividades suspeitas de sua esposa. Com o passar dos dias, Michael começou a notar mudanças sutis no comportamento de Rachel. Ela parecia mais alerta aos movimentos dele, lançar olhares questionadores quando ele chegou em casa tarde ou se trancou em seu escritório por longos períodos. A tensão entre eles, embora não seja explícita, era palpável. "Está tudo bem, querida?" Rachel perguntou uma noite, seu tom doce, mas tingido de suspeita. "Você parece tão distante ultimamente." Michael forçou um sorriso, odiar a necessidade de subterfúgio. "Apenas estresse no trabalho, amor. Temos um grande projeto em andamento." Rachel assentiu, sem parecer totalmente convencida. "Bem, não se esforce demais. Sinto sua falta." O coração de Michael doía ao se lembrar de como ele se apaixonara por essa mulher que agora era comprovada. "Eu sei. Desculpe. Eu prometo que vai melhorar em breve." Os gêmeos, Emily e Olivia, não estavam alheios à crescente tensão entre os adultos. Seus olhos atentos e preocupados
observaram as interações de Michael e Rachel, observando as conversas silenciosas que terminaram abruptamente quando entraram em uma sala, a aparência tensa trocada entre eles. Uma tarde, enquanto brincava no quintal, Emily sussurrou para Olivia: